Meu bom dia, boa tarde e boa noite, porque eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo esses vídeos. Este é um vídeo que eu acho que é um tema que interessa a todos, mas em particular se destina aos estudantes de mestrado da FUMEC, mas é um tema universal, que é a questão relativa à crise do judiciário. Não é? E o que se denomina realmente como crise do judiciário? E aí cabe até a discussão se existe crise do judiciário, crise do Estado ou não. Porque quando se fala em crise do Estado, em relação ao direito e prestação jurisdicional, o que nós estamos falando verdadeiramente é sobre crise no judiciário. E essa crise, ela diz respeito ao número de processos em trâmite, que está sobrecarregando os tribunais do Brasil. Desde a Justiça de Primeira Instância até mesmo no Supremo Tribunal Federal. E aí vem uma questão, porque a jurisdição é vista hoje e é vista como um direito do cidadão, é um direito fundamental, o direito à prestação jurisdicional. Porém, é preciso a gente ser bem claro com relação a essas questões, né? Quando eu era estudante, definia-se jurisdição, né, como atividade estatal secundária, ou seja, ela era a última porta que se batia antes de tentar resolver os conflitos de forma judicial. Entretanto, com o passar do tempo, com as pessoas ignorando as questões relativas ao poder judiciário, com relação ao dia a dia, ao cotidiano, né, pessoas que se recusam terminantemente, inclusive o Estado, né, a cumprir suas obrigações, e com o advento da Constituição de 88, em que a prestação jurisdicional foi elevada ao patamar de direito fundamental e não se pode colocar óbice ao acesso ao judiciário. O que ocorre então? Uma avalanche de demandas reprimidas começam a chegar ao judiciário. Aquilo que não se chegava antes ao judiciário começou a chegar. Olha, nós temos dados de que o poder, que no poder judiciário correm atualmente cerca de 84 milhões de processos, né, tramitam em todo o país. Em relação ao ano passado, aliás, em 2022, né, apurado ano passado, houve um aumento de 31,5 milhões de processos, né? Então, talvez também devêssemos refletir sobre as razões que levam essa corrida ao judiciário, o que está ocorrendo, o que está faltando na sociedade para que as questões todas sejam resolvidas dentro do âmbito do poder judiciário. Quer dizer, é muito fácil falar, nós temos que fazer uma reflexão profunda, não é assim, olha, tem muito processo, então tá muita coisa, demora, então vamos fazer de outra maneira, vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo. É preciso tomar muito cuidado para que a gente não se encaminhe para decisões de afogadilho. O Poder Judiciário, para que ele exerça a sua função, para que ele exerça a prestação jurisdicional, é preciso que ele seja equipado, é preciso que ele seja devidamente aparelhado, assim como o hospital nunca está preparado para uma avalanche repentina de casos, para uma epidemia, ninguém está preparado para uma avalanche de doenças sociais que levam a conflitos no âmbito do Poder Judiciário ou de qualquer outro lugar. Então eu preciso fazer esse registro, porque recentemente o ministro Barroso, né, o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, demonstrou e falou claramente
que o judiciário brasileiro é o que mais julga no mundo, é o que mais profere decisões, é o que mais profere sentenças, é o que mais profere acordos, votos, não é? E com tudo isso ainda se aponta uma ineficiência. O que se poderia ponderar e refletir? Eu não estou aqui para dar respostas propriamente ditas, pelo menos não nesse vídeo. Eu estou aqui para apresentar questões a serem objetos de reflexão para que nós possamos construir juntos nossas narrativas, nossos questionamentos. Nós temos uma questão muito séria com relação ao judiciário, que é a opinião pública, né? E nós nunca nos deparamos com a definição. O que é opinião pública? Podemos dizer de uma forma mais sintética, mais simples, que é o pensamento predominante em um grupo sobre uma determinada pessoa ou questão. É o juízo adotado e exteriorizado por um grupo. Ele não é simplesmente a soma de todas as opiniões particulares, nem sua síntese, mas o resultado mais ou menos estabilizado dos processos sociais em geral. Não é? O cientista político Marcos Figueiredo ressalta que o que define a opinião pública não representa necessariamente a visão de uma elite, mas reflete sempre um sentimento presente em maior ou menor grau na sociedade. Nem sempre representa o pensamento majoritário do povo, não é? Mas ele pode fazer com que o povo mude de ideia, não é? E a mídia, ela tem um grande papel nisso como formadora de opinião. Como ela é um grande formador de opinião e é por isso que é chamada do quarto poder. Em uma sociedade de massa não é possível desprezar a opinião pública. O senso comum formado por uma variante de fatores e que a grande mídia, por maiores interesses particulares, expressa e sempre abriga. E nós temos que levar em conta também, para isso tudo, o sentimento coletivo de justiça. O que é o sentimento coletivo de justiça? Nós vamos fazer uma verificação sobre isso, né? Quer dizer, é a primeira verificação que se realiza no que concerne ao direito. Ou seja, o sentimento coletivo de justiça é isso. Há em todo indivíduo, em todo mundo, fruto de condicionamentos sociais, de construções, um sentimento acerca do que é certo, do que é errado, do bom e do mal, do justo e do injusto. E por isso, muitos afirmam que isso é justo ou injusto, mesmo sem ter tido qualquer contato com qualquer obra jurídica, né? Existe, então, a partir desse sentimento individual, que também é construído pelo coletivo, um sentimento coletivo de justiça, que pode ser chamado de consciência jurídica da população. E aí é que vem essa questão, à medida em que influências surgem, que muda, atitudes mudam, variam, essa variante de concepções que ocorre em todo lugar e em todo tempo, né, faz com que a legislação tenha que ser vista sobre a ótica da atualidade, porque a lei deve servir à sociedade, não o contrário. Mas é preciso tomar muito cuidado com essa interpretação, não é? A lei, por óbvio, não está imune a esse fenômeno mutante da sociedade. Perdão, a opinião pública, nós temos sobre o direito e a sua utilidade social, é um ponto que a gente precisa também tratar, porque para muitos o direito não passa de um simples meio de se valerem os fortes e se valerem da máquina estatal contra os mais fracos, contra os oprimidos. Outros entendem que ele se presta a manobras que os desvirtuam completamente. Entretanto, nós vemos aí que muitas batalhas, muitas peças de resistência se fazem, se criam e se constituem através do direito, e estão aí, né, os estatutos de direitos humanos, direitos fundamentais, inclusive a legislação
infraconstitucional. Vou dar um exemplo, por exemplo, que é um exemplo que nem é meu, é do Cavalieri. Todo mundo acha que é importante a limpeza urbana, que é importante para a saúde, para a higiene, para o bem-estar da população, para o meio ambiente, né, a limpeza urbana. Porém, quando se institui a taxa de lixo, existe uma insurgência contra essa taxa. A população se sente lesada, acha que não tem que contribuir. E o que a gente percebe ao longo do tempo com relação a isso? É que o que falta? Falta um esclarecimento, um ponto que falta às vezes ao judiciário, que é a comunicação, informar e comunicar as pessoas com relação a importância, né, da contribuição da sociedade para as obras, para a manutenção da limpeza urbana, para a saúde das pessoas que ali convivem. Então isso é uma questão que, vejam bem, o que a gente verifica? Todo mundo acha, eu posso afirmar, que quem causa dano a outrem deve reparar. Todo mundo. Isso é quase que unânime. Se é que não é unânime. Ok? Agora, veja uma simples colisão de trânsito, de veículos no trânsito, para ver se alguém fala assim, olha, realmente eu causei dano. Se isso é a regra, eu vou pagar, eu vou te indenizar, eu vou reparar o dano. Isso quando a outra parte não quer uma reparação muito acima daquilo que realmente faz jus. Isso gera um conflito que vai desembocar no judiciário e que teria, quer dizer, o judiciário não é mais tratado como uma atividade estatal secundária, muitas vezes ela é primária, não é mais a última porta, é a primeira porta, né? Existe uma boa parte da opinião pública que acham que os juízes são influenciáveis pelos poderosos ou passíveis de corrupção, que são parciais. Curiosamente, a maioria dos magistrados vieram da classe média baixa ou pobre, mas eles acham que os magistrados são influenciados e participam desse jogo. É difícil dizer que não, mas é também impossível dizer que sim. Eu estou vendo, por exemplo, agora recentemente aqui em Minas Gerais, por uma decisão judicial que agora relativa a uma reintegração de posse, que o Poder Judiciário é de esquerda. O Poder Judiciário é de esquerda. Poder Judiciário é de esquerda porque decidiu, não deu a liminar que foi pleiteada em juízo. Na verdade, quer dizer, ou seja, dessa maneira, quando se agrada a A, é porque gosta de A. Quando se agrada a B, é porque gosta de B. Então B acha que foi justo, A acha que foi tendencioso. Isso faz parte da estrutura do ser humano, né? O mesmo ministro Barroso, que eu já mencionei aqui, disse que os tribunais devem ser permeáveis à opinião pública, porém é preciso tomar muito cuidado, porque são permeáveis, mas não subservientes, porque aí você pode incorrer realmente na prática de injustiças se você for ficar atendendo a toda hora a opinião pública, principalmente no calor das emoções, não é? Habermas, em seu discurso de fundamentação, ele diz que aí que vem uma questão que demonstra isso muito claramente. Ele diz que, claro, a síntese, o negócio é muito mais complexo, mas ele diz o seguinte, que a norma ela tem que ser resultado do consenso do grupo social no qual ela vai ser aplicada, ou seja, aquelas mesmas pessoas que serão destinatários da norma devem ser criados através de um consenso racional. Isso pode ocorrer em menor ou maior grau, mas quando se chega na hora da aplicação é um outro discurso, segundo o próprio, que é o discurso de aplicação, ou seja, o aplicador da norma ele vai procurar entre aquele conjunto normativo, aquela norma jurídica que mais se adequa ao caso concreto que ele está ali diante dele. E daí
é que surge a disparidade de entendimentos da validade ou não daquela decisão judicial. A decisão judicial, ela se legitima pela sua fundamentação, né? É assim que ela se legitima. É preciso, então, ter isso em mente e tomar muito cuidado para não sucumbir à sociedade do espetáculo, né? Como diz Debord. Ele escreveu o livro em 67, depois tem uma edição nova em 97 com alguns adendos dele, quer dizer, chama Sociedade do Espetáculo, em que ele fala que hoje a aparência ela é mais valorizada nos contextos das relações sociais do que a realidade. Então você adota a narrativa, aí já passando um pouco para recor, né? Que mais esteja de acordo com a aparência demonstrada, com aquilo que chega à opinião pública, do que na verdade com aquilo que é, né? Então isso é muito complicado e isso atinge muito os membros do judiciário, principalmente porque a narrativa deles está toda no processo. Eles não têm um canal de comunicação como outros órgãos têm. Então, pensando nisso, eu gostaria de deixar isso aí uma questão para ser debatida, discutida e ampliada. Muito obrigado e até a próxima.